Olá, meu nome é Tatiana. Hoje eu vou ministrar a aula de Técnica Dietética 2 sobre oleaginosas para vocês. Então, como introdução, as sementes oleaginosas elas são ricas em lipídios, proteínas, fibras, minerais e vitaminas. A gente destaca bastante sobre as gorduras mono e poliinsaturadas, né? Por isso que elas devem fazer parte da nossa alimentação diária. Elas servem também para extração de óleo, os extratos, né? Que pode ser utilizado pela indústria na produção de biodiesel, e a gente está tendo bastante utilização desses extratos, dessas sementes, na utilização de produtos alimentícios, por essa carga de lipídios benéfica para a saúde, né? E pela carga de fibras e proteínas também. Nos últimos anos, tem aumentado o consumo e investimento em programas de incentivo à produção dessas sementes. A gente tem bastante essa disseminação, né, das oleaginosas, então, para o consumo humano, bem alta agora, assim, também nos últimos anos, né, fazendo com que cada vez mais se faça essa disseminação da utilização. Como oleaginosa, então, a gente traz o gergelim hoje. O gergelim, o sésamo, né? É da família da Pedaliceae. É uma oleaginosa cultivada há mais de 4.000 anos e originária provavelmente da África. É cultivado nas regiões semiáridas e áridas do Nordeste. A gente tem o gergelim preto e o gergelim branco, né? Que é comercialmente conhecido. Aqui eu trouxe para vocês a planta do gergelim, que a gente pode ver, ela é um caule de altura ele é bem alto, né? Ele forma aquele fruto ali ao redor do caule de toda a planta, e esse fruto ele amadurece, ele fica seco e por dentro fica então as sementinhas do gergelim. As sementes, então, ela dão origem a um óleo de sabor bem suave e praticamente inodoro, praticamente não tem cheiro. É utilizado bastante o óleo de gergelim na culinária asiática, né? E é um óleo importante porque devido ao seu alto teor em ácidos graxos poliinsaturados. Tem cerca de 47% do ácido oleico e 39% do ácido linoleico. O óleo de gergelim ele tem uma elevada estabilidade que é conferida pela presença de 3 antioxidantes, que é sesamolina, sesamina e sesamol. Possui principalmente as vitaminas E, B1 e B2. A gente tem bastante utilidade também na culinária, né? A gente trazendo um pouquinho de técnica dietética aqui. A gente tem o clássico pepino japonês com gergelim em cima, a utilização também do óleo de gergelim nos temperos de saladas e para temperar pães e a refeição, enfim. Na culinária também a gente tem ele na utilização dos pães, que é bem famoso, né, com a sementinha de gergelim ali em cima. Nos sushis e na panificação, não só em cima também do pão, mas como fazer parte da formulação dele. A gente tem destaque na culinária também para o tahine, que é da culinária árabe, que é uma pasta de gergelim, e o gersal, que a gente acabou fazendo na aula da receita do gersal com o peixe, na aula de técnica dietética, de carnes, que é a mistura do gergelim e sal, que forma aquela crosta ao redor do peixe, que traz sabor, agrega sabor também à carne, e o sal ajuda a temperar. É bastante utilizado também com frango, né? Fazer essa crosta de gergelim e dá bastante sabor. E outros usos também utilizados como para fazer sabões, até colocar a semente de gergelim inteira dentro do sabonete, assim, para fazer ele esfoliante, sabe? Na utilização de perfumes, tintas, na indústria farmacêutica e pesticidas. Aqui a gente tem um comparativo da composição centesimal do gergelim em relação a alguns autores, né, numa base úmida. A gente destaca bastante a quantidade, então, de lipídios e a quantidade de proteína desse grão. Aqui a gente tem os minerais, então, os principais minerais
No gergelim, a gente tem o destaque do fósforo, do potássio, do cálcio e do enxofre. E aqui embaixo tem, então, a estrutura da semente, né? Que tem o tegumento, que é aquela paredezinha mais externa, o endosperma, que tá naquela pelezinha de dentro, o colidenoides, que é a parte, o meio ali do gergelim, e a radícula, que é aquela partezinha de cima. Destaca, então, pelo brilho e a uniformidade dos grãos despeliculados. Aqui eu trouxe para vocês da técnica dietética, então, uma receita de palitos de gergelim. Essa receita, se a gente tirar a clara de ovo e substituir por algum outro alimento que ela é utilizado ali para colar o gergelim nesse palito, ele se torna uma receita vegana, tá? Porque ela não vai ovo, não vai nenhum produto de origem animal. Então, fica bem bom. Se vocês quiserem fazer em casa para testar e ver a qualidade, pode colocar o gergelim preto também, não só o branco, né? Para ficar um pouco diferenciado, é bem legal. Aqui eu também trouxe a receitinha para vocês fazerem, se vocês quiserem, do tahine, que é essa pasta de gergelim. Tem o passo a passo ali como fazer direitinho e fica bem gostoso também. Até o tahine dá para utilizar junto com o palitinho de gergelim para vocês provarem, né? Agora passando então para linhaça. Ela é de origem asiática. A semente de linhaça ela pertence à família das lináceas e é uma das plantas mais antigas da história. O Canadá é o principal produtor mundial da linhaça e grande parte da linhaça é consumida no Brasil, ainda é importada do Canadá, Estados Unidos, China e Argentina. A gente tem então as linhaças marrom e a dourada, né? Teve há um tempo atrás uma grande disseminação dessa linhaça para utilizar então para a linhaça dourada, né? Para diminuir os níveis de triglicerídeos e aumentar os níveis de colesterol bom. Teve bastante estudos e esteve bem alta. Eu não sei se vocês lembram que para fazer efeito tinha que triturar a linhaça, mas que tinha que consumir na hora que triturava, não deixar ela guardada por muito tempo, porque senão perdia as propriedades funcionais. Então a linhaça ela tem bastante utilidade também na culinária e na saúde da gente. Aqui tem a planta da linhaça. Ela também é uma planta que traz flores, né? Antes eu não falei, mas o gergelim também tem uma flor branca, a linhaça é uma flor azul. Das sementes, então, se extrai o óleo de linhaça, que é utilizado na culinária, na indústria de tintas e resinas, e do caule são retirados as fibras para tecer o linho. Então, o linho, o tecido linho, as roupas de linho, elas são originárias da linhaça, tá? Aqui a gente tem, então, a diferença da composição química da farinha de linhaça marrom e a farinha de linhaça dourada. Então, essa disseminação de que a linhaça dourada era melhor para a saúde, ela tem fundamento, porque aqui a gente pode ver que a quantidade de carboidratos é maior na linhaça dourada, a quantidade de gorduras totais também é maior, só que a quantidade de gordura saturada na linhaça dourada é menor do que da linhaça marrom. A gente tem o ômega 9 aumentado na linhaça dourada e o ômega 3 aumentado também e o ômega 6 na linhaça dourada. Então, por isso que se disseminou, né, essa notícia, essa moda de consumir, então, que a linhaça dourada faria melhor para a saúde do que a linhaça marrom. Também a gente tinha a utilização da linhaça para o intestino, né, foi uma coisa bem forte também para se usar naquela época quando deu o boom da linhaça. Na utilização, então, na culinária, a gente tem ela bastante, bem forte na composição de pães, bolos, biscoitos, nas granolas e as misturadas aos cereais, que é o boom que eu falei lá no início, né? Das sementes oleaginosas todas misturadas e consumidas junto com a alimentação. Complementando também iogurtes e overnight oats. A gente tem depois a chia também, que eu vou falar, que também faz parte do overnight, e também foi um boom, assim, uma febre do overnight, e agora não se ouve mais falar tanto. E utilizado também para complementar proteínas, né? A almôndega com linhaça, que eu vou trazer depois uma receita para vocês, e o omelete também com as oleaginosas e sementes está sendo bastante utilizado nas recomendações nutricionais.
Então, aqui eu trouxe uma almôndega com farinha de linhaça na composição, né? Ela vai à carne, então não é um alimento vegetariano ou vegano, não é um plant-based, como a gente chama, ou um análogo à carne, mas ele tem a farinha para trazer esse, essas propriedades da linhaça junto com a alimentação. Aqui, então, a gente tem um artigo que eu trouxe para vocês, que é agora de 2024, que é o efeito do processamento do micro-ondas nas propriedades físico-químicas, funcionais, perfil fenólico e produtos de Maillard da farinha de linhaça e da farinha prensada em bloco de linhaça. Então, esse artigo diz que o micro-ondas é um método eficiente para modificar as propriedades funcionais e aumentar a disponibilidade de nutrientes e constituintes bioativos em sementes de linhaça. E nesse estudo, então, eles fizeram vários processamentos e fizeram toda essa análise e concluíram que o processamento por micro-ondas das sementes ele pode ser usado nas indústrias para melhorar o perfil fenólico, os produtos de Maillard, que é aquele escurecimento desejado das preparações, né? O douradinho da panificação, e modificar as propriedades funcionais de farinhas para utilização em produtos alimentícios. Então, esses autores, eles são autores que estudam bastante sobre a linhaça, sobre essa substituição, então, de farinhas, utilizar farinhas de linhaça no lugar de farinha normal. Então, quem tem interesse em saber, procura por esses autores, assim, que eles estudam bastante sobre isso. Aqui a gente tem o gel da linhaça, o passo a passo de como se faz, né? Pega a linhaça, se coloca ela de molho, aí depois ferve a linhaça, deixa esfriar, coa e se forma então esse gel que é utilizado na indústria alimentícia. E também pode bater a linhaça junto, que vai fazer junto com a linhaça esse mais fibroso ali, né, com maior quantidade de fibra, ou se não o gel limpinho. Outra utilidade também desse gel de linhaça é para hidratar o cabelo, pode ser utilizado na pele também, no rosto, e diz que ele é bem bom para utilização de moldagem de cachos. Para quem tem o cabelo cacheado, então pode fazer o teste. Na chia, então, a chia é uma semente bem pequena da família Lamiaceae, de forma oval, lisa, brilhante, de cor acinzentada, com manchinhas avermelhadas. Ela é uma bem pequenininha, né? A cultura foi expandida até a América do Sul, sendo consumida há séculos pelas civilizações astecas e maias, e nos últimos anos tem sido muito consumida devido à boa qualidade nutricional na composição, rica em fibras, minerais, proteínas e ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. A chia também é uma que veio mais recente, assim, né? Há uns 3, 4 anos atrás. Também veio a onda da chia, porque o alimento, a área de alimentos, a gente, na parte da nutrição, assim, a gente tem a onda dos alimentos, né? Então, teve a época do ovo, que era benéfico, que não era bom para a saúde. Agora, o ovo, as proteínas estão em alta, né? Pela saciedade, em programas de emagrecimento, recomendações nutricionais. Então, a chia também, há uns 3, 4 anos, veio com tudo, assim, para utilizar na saciedade. Também a formação, ela tem aquela formação do gel, que nem da linhaça, deixar de molho, consumir no outro dia, enfim. Os modismos que vêm, né? No overnights também é utilizado bastante a chia. Aqui a gente tem, então, os teores de minerais presentes na chia, com destaque, então, para o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Aqui a gente tem a semente da chia na parte íntegra e a semente depois demoída, né, na forma de farinha. E a gente percebe que quando ela é íntegra ela fica preta e quando ela é moída ela fica mais clarinha, assim, com uns risquinhos pretos, tá? E aqui a semente da fibra hidratada, então, da chia, que a gente também vê que ela forma essa emulsão, esse gel. Aqui eu trouxe um estudo, então, da tecnofuncionalidade da semente de chia e suas frações como ingrediente para análogo de carne. Esse artigo também é de 2024 agora,
até não apareceu aqui a data, mas ele é agora de 2024. E eles trazem então que a chia, elas são fontes de proteínas. A farinha desengordurada tem alto teor de proteína e pode ser usada para atrair a mucilagem de chia, que a mucilagem aumenta a capacidade de emulsificação nos análogos da carne. Então, ela pode ser usada, um alimento-chave para aumentar o teor de proteína, principalmente a farinha, né, desengordurada, para trazer esse enriquecimento proteico para os análogos de carne. A gente também tem o destaque das oleaginosas para os análogos de carne, porque os extratos dela, elas trazem essa gordura, né? Se a gente for parar para pensar no análogo de carne de hambúrguer, o hambúrguer de carne mesmo, ele tem a quantidade de gordura, né, misturado, tem uma quantidade, uma proporção de gordura e uma proporção de proteína. E quando a gente vai fazer um análogo, a gente também precisa dessa gordura, dessa emulsificação, até para não ficar aquela fibra dura, né? Então, para trazer maciez, para trazer umidade para o análogo, né? Para o plant-based. Então, é bastante utilizado e pode ser as oleaginosas, os extratos são utilizados para aumentar também essa palatabilidade dos hambúrgueres, tá? A canola, então, que é uma variedade genética da colza, desenvolvida no Canadá, ela se chama, passou a se chamar canola. Ali eu marquei para vocês as letras, né, que é Canadian Oil Low Acid, para incentivar o consumo, então. E durante os últimos anos, a cultura tem sido plantada aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e algumas regiões do Mato Grosso do Sul e Goiás. A canola, ela tem a redução no teor de ácidos graxos saturados em sementes como a soja, canola e algodão, e elevação dos teores de oleico ou de ácidos graxos da série N3, como alfa-linoleico, promissores nutricionalmente. A utilização do óleo de canola, então, né, que é mais conhecido, que a gente vai no supermercado e vê bastante, ele é utilizado em várias finalidades alimentícias, farmacêuticas, na ração animal, industrial, entre outros. Eu mesmo utilizo óleo de canola para fazer as preparações aqui em casa, porque eu não sei se vocês tiveram essa percepção também, eu comecei a sentir um cheiro e um gosto residual muito forte no óleo de soja, aquele comum que a gente utiliza, né? Então eu substituí pelo óleo de canola, ele não tem muito gosto, ele também não tem cheiro, e para mim tem sido bastante bom, assim. A única coisa é o custo dele, que ele é bem mais alto, né? Por exemplo, um vidro de óleo de soja, acho que tá uns R$ 9, e o óleo de canola acho que é quase R$ 20 no mercado. 9, 6 reais, acho que agora deu uma baixada o óleo de soja. Então é necessário a gente incentivar o consumo do óleo de canola para diminuir o custo de produção e, consequentemente, aumentar o cultivo. Quanto mais se tem a procura, mais se tem a oferta, mais se tem o cultivo e se diminui os custos de produção. A canola também é utilizada na produção de biodiesel na Europa, que está baseado na cultura da colza, né, que é a canola, para fazer esse biodiesel, então. A semente de girassol, né, que também é um boom, assim, das sementes e oleaginosas para alimentação, indicação para alimentação. É uma planta anual da família das Asteraceae. Os girassóis são plantas originárias das Américas, domesticadas por volta de 1000 a.C. O girassol tem esse nome, né, só uma analogia, porque quando a flor abre, quando o sol aparece, a flor abre, né? E quando o sol se põe, a flor murcha, como se tivesse faltado água, assim. E quando o sol nasce, ela se abre, ela gira, né, em direção ao sol. Com tolerância seca, pode ser usado na fabricação de óleo, então.
como alimentação de animais, na indústria de cosméticos, na alimentação humana, como planta ornamental, né, como o item decorativo, ou fonte da matéria-prima também do biodiesel. Aqui eu volto para vocês verem, aqui é a flor, né, do girassol, e aqui quando a gente tira as sementes desse centro aqui, quando ela já fica seca, então vai tirando as sementes dela. Utilização também em saladas ali para decorar, em cima de omeletes, de ovo, na panificação também. O óleo de girassol, inclusive o óleo de girassol, ele tem um ponto de queima bem alto, então ele pode ser usado para fazer frituras, e a pasta da semente de girassol também. Aqui, então, a gente tem um artigo sobre a elaboração da farofa de grãos, sementes oleaginosas e castanha de caju, a composição de fibras, ácidos graxos e aceitação. Então, como eu falei antes, né, a gente tem esse boom, então, dos grãos, do mix de grãos. Então, esse estudo trouxe uma farofa dos grãos de sementes oleaginosas e se mostrou, então, bem promissor, né, por apresentar uma quantidade grande de fibra, 11% dos valores recomendados diários, destacando o ácido graxo ômega 6 e ômega 3 na proporção de 5:1, que é uma razão adequada segundo as recomendações da OMS. O ácido graxo oleico representou 15% da composição lipídica do produto, e quanto à estabilidade, a farofa mostrou-se estável pelo método Hansen-Matt e índice de peróxido aceitável pela legislação brasileira. Então, ela teve uma excelente aceitação entre os avaliadores, com 98% de aprovação e 89% de intenção de compra. Bom, nossa aula hoje foi sobre essas oleaginosas, então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever. Um abraço, até mais.